Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, se você é designer de UI/UX, desenvolvedor lidando com integrações pesadas de API ou diretor de arte, você sabe muito bem que aquele hype todo de inteligência artificial generativa nem sempre se traduz no mundo real, né? O nosso objetivo aqui é justamente cortar esse ruído. Nós vamos direto ao ponto e te mostrar exatamente como otimizar o seu fluxo de trabalho visual usando as ferramentas absolutas de 2026. Sem promessas vazias, tá? Só cenários práticos e reais. Hoje nós vamos passar bem rápido por a Batalha de 2026, precisão de texto e layout, realismo e consistência visual, velocidade, custo e API, e fechar com o veredito profissional. A Batalha de 2026. Para a gente se situar, abril de 2026 foi literalmente um divisor de águas. Esquece aquela fase de IAs experimentais, nós estamos falando de ferramentas de produção pesada, nível empresarial. E isso armou o palco para uma rivalidade gigantesca. Quando o GPT-Image 2 saiu, ele simplesmente atropelou o ranking do Alemarena. Dá uma olhada nessa diferença. 1.512 pontos contra 1.360 do Nano Banana Pro. Isso é uma vantagem absurda de 242 pontos. Para você ter uma ideia, no mundo da IA, 15 pontinhos já é muita coisa, então 240 é um salto de geração inteiro. Mas vamos ser sinceros, para nós profissionais, essa pontuação de laboratório não paga os boletos. O que realmente importa é a eficiência na nossa rotina. 2. Precisão de texto e layout. Certo, vamos mergulhar nisso. Para quem desenvolve ou desenha interfaces, o maior pesadelo sempre foi manter o controle estrutural. Textos legíveis e alinhamentos milimétricos não são um bônus, eles são essenciais. Isso ilustra brilhantemente a diferença entre esses dois gigantes. O GPT-Image 2 é como se fosse um arquiteto, enquanto o Nano Banana Pro age mais como um fotógrafo. Quando a gente pede uma grade exata de 3x3 com roupas de catálogo, o GPT executa isso com perfeição estrutural. Ele entende limites. Já o Nano Banana Pro, bom, ele tem uma alma de fotógrafo, então ele se perde com regras tão rígidas, acaba misturando itens e ignorando a grade para tentar fazer uma composição mais artística. Lindo sim, mas pouco útil para uma interface de usuário. E sabe por que o GPT-Image 2 é um arquiteto tão impecável? A mágica acontece nos bastidores por causa do Thinking Mode, ou modo de raciocínio. Ele não tenta adivinhar o próximo pixel. Ele usa um motor de raciocínio autorregressivo que pensa, analisa a estrutura espacial e faz cálculos complexos antes mesmo de desenhar a imagem. É por isso que ele consegue, por exemplo, gerar um QR Code matemático que você literalmente pode escanear com seu celular. É surreal. Então, o ponto crucial é o seguinte: esse motor de raciocínio garante ao GPT-Image 2 mais de 99% de precisão de texto. Imagina criar rótulos minúsculos de embalagens ou layouts de aplicativos inteiros sem nenhum erro de digitação. E a melhor parte, ele escreve perfeitamente em kanji japonês, em árabe, e não exige que você abra o Photoshop para ficar corrigindo letrinha depois. 3. Realismo e consistência visual. Agora, mudando de marcha para o território do diretor de arte. Aqui o jogo vira completamente. O foco agora não é lógica e matemática, é aquele visual fotorrealista que te deixa de queixo caído. E nesse quesito, o Nano Banana Pro simplesmente destrói a concorrência. Ele domina a textura da pele, a iluminação natural, fios de cabelo, tudo parece muito orgânico. Colocando lado a lado as imagens do GPT-Image 2, apesar de estarem estruturalmente corretas, ficam parecendo meio plásticas, sabe? Quase como se tivessem passado por muito filtro. Se a ideia é simular uma foto de câmera de alta qualidade, o modelo do Google é a escolha certa, sem pensar duas vezes. Mas olha, o verdadeiro superpoder do Nano Banana Pro, aquilo que é um game changer absoluto para campanhas de e-commerce e storyboards, é a memória visual. Você consegue jogar até 14 imagens de referência simultâneas para ele. E ele segura a consistência de até 5 personagens humanos diferentes da mesma cena. A OpenAI simplesmente não consegue acompanhar isso sem que os rostos comecem a derreter ou distorcer na imagem. Claro, tanto poder assim é uma faca de dois gumes. Esse realismo é tão assustador que alterar fotos reais se tornou algo quase imperceptível. Teve gente alterando fotos históricas do pouso na Lua em segundos. E foi justamente por causa desse nível de alteração perfeita que o Google precisou enfiar o SenseID nessas imagens. É uma marca d'água invisível que ajuda a rastrear os arquivos e combater deepfakes. Ou seja, a gente ganha um realismo insano, mas com uma camada de segurança fortíssima por trás. 4. Velocidade, custo e API. Falando agora diretamente com o pessoal de desenvolvimento e produto, um modelo lindo não serve para absolutamente nada se a API deixar o seu app lento ou quebrar sua empresa no final do mês, verdade? Analisando a velocidade, o GPT-Image 2 tem um modo instantâneo que cospe imagens em cerca de 3 segundos. É muito rápido.
O Nano Banana Pro entrega uma imagem lindíssima em 4K em 10 a 15 segundos, o que é bem eficiente. Mas, presta atenção, se for usar aquele modo Thinking do GPT para criar coisas super estruturadas, você vai esperar de 15 a 40 segundos por geração. E aí, quando a fatura chega, as diferenças explodem. O GPT até tem um modo mais focado em rascunhos, que é barato, mas se a gente bater de frente as imagens de alta qualidade, caramba! Gerar 1000 imagens em alta resolução custa uns $211 com o GPT Image 2, contra apenas $39 no Nano Banana Pro. É uma economia gigantesca. Se você está rodando isso em escala para milhares de usuários, essa diferença de custo define se você vai lucrar ou falir. E tem mais um detalhe técnico do Nano Banana Pro que é fantástico, o Google Search Grounding. Como ele roda no ecossistema Gemini, ele consegue dar um Google em tempo real antes de criar a imagem. Quer uma imagem de um parque específico com o clima exato que está fazendo agora, ou incluir uma manchete que saiu há 5 minutos, ele puxa a informação na internet e joga na imagem. É algo muito mais avançado e integrado do que a busca do GPT. E 5. O veredito profissional. Agora, o que é realmente interessante aqui é como a gente transforma toda essa teoria num guia prático para você usar hoje mesmo. Pense sempre na sua tarefa e não no hype do momento. Precisa de mockups de UI, muito texto na imagem ou grades precisas? GPT Image 2 na cabeça. Agora, se a sua demanda exige fotorrealismo impressionante, catálogos mantendo 5 modelos consistentes usando 14 referências ou informações visuais atualizadas em tempo real da internet, aí o Nano Banana Pro é o campeão absoluto. Para amarrar tudo isso, eu adoro essa sacada da equipe técnica da API, que resume tudo. Não existe um único vencedor. As equipes realmente espertas não ficam presas a uma ferramenta só tentando fazer ela resolver tudo. O fluxo de trabalho ideal usa plataformas unificadas ou gateways de API para rotear a tarefa de forma inteligente para o modelo certo. Basicamente, chame o GPT Image 2 quando precisar de um arquiteto e o Nano Banana Pro quando precisar de um fotógrafo. E isso traz a gente para a reflexão final da nossa análise. A gente já ultrapassou aquela fase da IA como uma ferramenta divertida de inspiração. Hoje nós temos sistemas gerando ativos visuais totalmente prontos para a produção. O gargalo já não é mais a tecnologia em si, mas sim como a gente integra isso na nossa rotina de verdade. Então a pergunta que não quer calar é essa. Com as IAs dominando tanto o lado matemático quanto o fotográfico, quão perto o seu fluxo de trabalho está de uma automação total? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar a nossa análise de hoje e continuem construindo o futuro. Até a próxima!